Queridos professores, professoras, gestores e especialistas da Rede Municipal de Ensino de Morro da Fumaça, estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa primeira etapa da formação continuada. E para esse encontro de hoje, eu trouxe o tema Como lidar com a incerteza, através da pergunta, A temática é esse mundo incerto, esse tempo incerto e as tantas incertezas que temos agora nesse tempo de pandemia. E aí, como sugere, que vocês estão vendo ali na tela, eu coloquei como uma sugestão: faça das incertezas as sementes das possibilidades. Como a gente iniciou lá no primeiro encontro com a pergunta sugerida pela barra de Axis, como pode melhorar? Como posso lidar com a incerteza? Fazendo das incertezas as sementes, pelo menos, de possibilidades outras. Também, para nos auxiliar nessa reflexão, Paulinho da Viola disse uma vez, e eu trago aqui para vocês uma frase que eu gosto muito, que ele disse, que é: voltar quase sempre é partir para outro lugar. Então, nesse momento que voltamos às aulas presenciais, o lugar, escola, não é mais o mesmo. Ele foi transformado pelas medidas sanitárias. Então, se certificar de que quando a gente volta, não encontramos as mesmas pessoas, os mesmos lugares, porque tudo é impermanente, na verdade. Vivemos muitas vezes uma ilusão de controle, de certezas absurdas, e tudo é tão incerto. E esse tempo de pandemia veio nos mostrar que realmente nós estamos sempre mergulhados em incertezas. Muitas vezes essa falta de certeza nos gera medo. Então, o medo é um assunto que tem sido sentido e debatido ultimamente. E aí eu coloco ali na tela agora para vocês duas imagens. Vocês estão vendo que ali tem uma moça de braços abertos, disposta, com um pequeno sorriso no rosto, uma postura de abertura e de tranquilidade. Na outra, nós temos uma charge onde tem um adulto chorando e ele diz: "Mãe, não quero voltar para a escola." E ela responde: "Mas você é professor." Essa charge reflete muito o sentimento de resistência e de medo que muitos de nós estamos sentindo. Eu coloquei esse contraste aqui para a gente refletir e pensar, porque algumas pessoas podem estar em uma postura e outros na outra. Ou, ao mesmo tempo, podemos oscilar entre esses dois sentimentos, de abertura ou de resistência. E tá tudo bem, não existe uma figura certa e uma figura errada. O propósito aqui é refletir com vocês a partir da pergunta que eu coloquei ali. Como estamos nos sentindo? Eu não posso dizer que quem está hoje com maior abertura é o que está correto, ou quem está resistindo e sente muito medo também é o mais correto. Não há certo e errado nessa questão. Porque nós somos humanos e nossos sentimentos oscilam. O que nós precisamos entender enquanto docência é o que de fato acontece na educação. Bem, como podemos usar as nossas ferramentas didáticas da melhor forma para um contexto tão incerto quanto o contexto da educação no cenário de pandemia? Não me cabe aqui também dizer onde que nós deveríamos estar, se é nas aulas presenciais, no ensino híbrido ou no ensino remoto. Fazer uma discussão em torno disso demandaria muita profundidade e outros tópicos de tema para além do que eu trago para vocês. Então, seguindo a sequência do primeiro e do segundo bloco, agora no terceiro bloco eu quero que a gente pense sobre os nossos sentimentos, para que eu possa auxiliá-los e facilitar com alguns conhecimentos para que a gente possa se autoconhecer, para que a gente possa entender o que a gente sente, para que a gente tenha uma saúde mental preservada. Então, medo ou amor?
O que te move na direção que você caminha? Sempre que nós tomamos atitudes, nós temos sempre dois caminhos. Essas atitudes, elas são embasadas no sentimento do medo ou do amor. Nossos medos têm efeito paralisador, nossos desejos têm poder acelerador, como já disse Serres. Então, o medo ele tem uma função e ele é útil. O medo é aquilo que nos sinaliza o perigo. E é natural sentirmos medo nesse tempo, porque nós temos uma ameaça biológica que se chama coronavírus e nós temos muitos riscos. O risco de ser contaminado pelo vírus, o próprio risco da morte da doença. O que nós precisamos refletir é qual é o tamanho desse medo. Ele é um medo de fato que ele não é irreal, mas nós não podemos deixar ele nos paralisar. Então, pensar também quais são os nossos desejos, o que eu decreto para a minha vida, o que eu estou decretando para o meu cotidiano lá na escola. Sem ignorar os riscos, nós podemos muitas vezes fazer com que esse medo não nos atrapalhe a ponto de nos adoecer. E sempre entender que tudo pode ser feito com amor. Então, a partir daqui, nós vamos pensar sobre essa imprevisibilidade. Vamos pensar sobre o nosso inacabamento, acolhendo todas as nossas dúvidas e incertezas, para que a gente possa buscar ferramentas que auxiliem a nossa saúde mental. Então, para pensar esse cenário de incerteza e também assumir que a vida é incerta. A gente viveu aí na era da modernidade muitas certezas. Então, eu penso, e a vida é incerta, a gente pensa que tem controle de tudo. Na real, a gente não tem controle de quase nada. Então, quando eu assumo essa incerteza, eu passo a aceitar a vida com os seus desafios. E aí o que o Paulo Freire já dizia, que ensinar exige consciência do inacabado. Nós somos, na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão. É próprio da experiência vital, a vida é incerta, ela é inacabada. Então, onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente, Nós somos os únicos seres que têm consciência desse inacabamento. Então, dentro dessa aceitação das incertezas e nos considerar e assumir como ser inacabado, isso vai nos ajudar a ter um movimento de busca de aprendizado, porque o que nós temos que fazer dentro desse cenário incerto é também aprender, E aí eu trago também, como eu disse anteriormente, perguntas da barra de Axis, Como pode melhorar? Quais são as infinitas possibilidades? O que eu tenho que aprender dentro desse cenário tão difícil? E qual é o presente? Porque há sempre um presente dentro da dificuldade. Como nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto, como nós resistimos às mudanças, muitas vezes isso vai se tornando um fardo. Então, como que nós podemos pensar essas emoções, Eu não estou fantasiando aqui nenhum cenário, eu sei da gravidade da situação, de todos os problemas e os desafios que nós temos, mas a proposta da fala de hoje é provocar vocês para abrir a caixa, expandir o pensamento para trabalhar as emoções, se não agora, posteriormente, E aí, como eu falei também antes, a gente não pode confundir a capacitação com a formação humana. Então, a questão das capacidades socioemocionais, tanto as nossas quanto as dos estudantes, é preciso pensar sobre isso. E o movimento do acolhimento, o acolhimento enquanto um movimento pedagógico e didático, ele é imprescindível nesse início de ano. Eu acredito, que mesmo tendo passado aqui algumas semanas, vocês ainda estejam acolhendo. E o acolhimento, ele precisa ser entendido, Porque ele não é um movimento que acaba, ele vai também se desenhando ao longo do ano. Então, eu trouxe algumas coisas para a gente entender de fato o que é esse tal de acolhimento. Então,
primeira coisa para nós podermos planejar a acolhida dos nossos estudantes é entender ou perceber que a emoção como fundamental de toda a ação, ela contribui para valorizar a construção de laços afetivos qualificados nas relações escolares. Precisamos entender que nós somos seres emocionais. O que é emoção? Um conceito que eu gosto muito é do Humberto Maturano, um biólogo que tem muita contribuição para a educação, que ele diz que emoções são disposições corporais dinâmicas que levam o indivíduo à ação. Então isso quer dizer que tudo que a gente faz é emoção. A gente, por conta do positivismo, do racionalismo, né, de um pensamento mais cartesiano, a gente imaginou que tudo é razão. Não, tudo é emoção. A base das nossas atitudes e das nossas ações é emoção. Então, se eu assumo eu e o outro como ser emocional, eu vou desenvolvendo sensibilidades para que eu possa acolher também essas emoções. Então, assumindo que o ser humano é emocional e assumir também que é possível aprender de forma prazerosa. Como eu falava antes, com a reorganização curricular nós vamos poder desacelerar, colocar um movimento mais de lentidão e descobrir formas que aprender seja prazeroso. E um aprofundamento teórico da compreensão de metodologia e também de uma unidade de reflexão das dimensões que nos compõem. Por quê? Porque por muito tempo nós dissociamos corpo, mente e espírito. E esse corpo dissociado tem nos prejudicado, onde o resultado é patologias como ansiedade e depressão serem um problema de saúde pública mundial. Porque nós não olhamos para as nossas emoções, nós muitas vezes não desaceleramos e só corremos em torno das atividades a serem cumpridas. Então, mais do que nunca, pensar sobre afeto e afetividade é fundamental. E são dois conceitos bastante confundidos, porque a gente entende o afeto e a afetividade como troca de carinho, como gostar de alguém. Não. O afeto, sim, quando ele é qualificado, é quando eu disponho a ação de benevolência ao outro, como amor, amizade, carinho, paternidade, maternidade, por exemplo, né? O afeto qualificado. Mas o conceito de afetividade ele é muito mais complexo, porque ele vai envolver aspectos positivos do afeto qualificado, como eu citei, mas também aspectos negativos do humano, como a ira, a raiva e a inveja, por exemplo. Então, entender a afetividade como um fenômeno complexo coloca-nos numa posição de entender melhor como que são essas emoções e essas trocas. E aí, nesse movimento de acolhimento, eu vou abrir um espaço para ser dito e ouvido, que é a escutativa que tanto a gente tem falado. O que vem a ser a escutativa? Eu não escuto apenas com o aparelho auditivo. Isso é ouvir, né? Os ouvidos me dão a capacidade de ouvir, detectar os sons. Mas a escuta, quando ela é ativa, eu escuto com o corpo inteiro. Eu olho nos olhos, eu realmente tenho uma disposição de abertura para entender o que o outro está me dizendo. E toda escuta, ela faz parte dela também o silêncio, assim como numa boa interlocução. Porque quando nós estamos conversando com o outro, precisa haver pausas e intervalos de silêncio, para que quando o outro esteja falando, eu me cale. E assim, de maneira recíproca, né? É como se diz, né? Quando um fala, o outro murcha a orelha, porque a gente tem esse ditado comum. Bem, entender a importância do cuidado, e aqui entendendo o cuidado no sentido de cura. Então, veja que momento importante para nós pensarmos esse conceito. Eu entendo o cuidado a partir de Heidegger, né? Que ele diz que cuidado é cura. Só que o cuidado enquanto cura, ele só existe em relação de reciprocidade. Eu não posso cuidar de quem não se permite ser cuidado. E o cuidado, de maneira bem simples, a gente pode entender como a antecipação do bem-estar do outro. Eu penso que se todos pudessem entender e exercer o cuidado, nós viveríamos num outro tipo de sociedade. Você já imaginou
todas as ações, as atitudes que eu for decidir for pautada pelo cuidado, eu estou sempre, o tempo todo me antecipando ao bem-estar do outro. E no autocuidado, que também é o que a gente está falando aqui, eu me antecipo ao meu próprio bem-estar. Além disso, nós vivemos um momento de luto. Eu não consigo acreditar e pensar particularmente que depois né, de uma nação como a nossa, que já perdeu acho que mais de 260 milhões de pessoas todo dia, atualiza esse número e só não aumenta, e só aumenta, né? 260 milhões de mortes nesse recorte, né, de tempo da pandemia, é um luto coletivo. Nós estamos de luto. Se eu não sinto esse luto e se eu não me sensibilizo à dor do outro, tem alguma coisa errada comigo. Então, esse retorno às aulas precisa ser levado em consideração e principalmente aos colegas, aos servidores, às crianças e adolescentes que realmente perderam entes queridos, né? Então, a gente precisa olhar também para esse luto e aprender. Nós não estamos acostumados a falar de morte na escola, a falar de luto, né? Como viver esse período. Estamos aprendendo e vamos aprender juntos. Evitar danos emocionais. Se eu considero todas essas questões que eu coloquei até aqui, nós evitamos danos emocionais. Que principalmente quando são vividos, todo esse período de sofrimento na infância e na adolescência, isso pode ser irreversível para a fase adulta, se não tiver alguém que olhe e que converse, né, com essas crianças e esses adolescentes. Então, entender que o acolhimento ele não é um evento festivo. Porque o que era o acolhimento quando a gente iniciava as aulas num cenário normal? Era festa, era o nosso reencontro. Algumas escolas preparavam, de fato, uma festa. Então, não é. O acolhimento que eu estou falando, ele acontece o tempo todo, diariamente, que é essa minha abertura para escutar o outro. Que o outro tem a dizer, o que o outro tem sentido e como é que eu posso cuidar do bem-estar meu e do outro ao mesmo tempo. Significa, então, uma nova postura, porque assim, na minha trajetória de 25 anos de área de educação, tanto, né, um pouco desse período vivenciado como pedagoga lá nos anos iniciais, em cargos de gestão, em cargos de coordenação, mais de 10 anos eu tenho de formação de professores na pós-graduação. Então, assim, mergulhada na educação ao longo de 25 anos, eu posso dizer para vocês que essas questões de acolhimento, emoções e afetividade nem sempre são trabalhadas na escola. É um dos conceitos que são deixados de lado. Por quê? Porque a gente mergulha lá naquela matriz referencial curricular, fica cuidando daquilo que muitas vezes não vence, não dá tempo, porque a gente sabe que não dá tempo. Só que então o momento agora é único porque nós vamos trabalhar com conteúdos essenciais. E eu acho magnífico ouvir quando dizer que a gente vai cuidar daquilo que é essencial. Então, é também uma oportunidade. E atenção à nossa saúde mental e de toda a comunidade escolar. Escutem as crianças. Eu peço encarecidamente a vocês que façam esse exercício de escuta, porque culturalmente nós não somos acostumados a validar e dar créditos ao que a criança diz. A educação infantil, ao longo de todas as suas pesquisas e seus estudos, tem se desenvolvido em torno disso. Mas à medida que os anos avançam no ensino fundamental, muitas vezes ficamos endurecidos à fala das crianças. Se nós começarmos a observar, né, como que o adulto trata as crianças, fica quieto, isso não é assunto para criança. Eu já disse para te parar, não é assim. Volta lá para a sala, ou gritos, como muitas vezes eu já presenciei. O que acontece? A criança, ela tem também, e nós não podemos esquecer, o direito de participação. Estamos conversando com as crianças? Estamos escutando o que ela tem a dizer? É preciso perguntar a elas como que elas se sentiram nesse tempo de ensino remoto. Que sentimento reverberou? Como que foi essas rotinas dentro de casa? Porque nós supomos que estava tudo bem, mas de fato, o que a narrativa das crianças tem a nos dizer nesse momento? Como que elas se sentem no contexto de pandemia? O que elas esperam do retorno às aulas de 2021?
Então isso é credenciar e legitimar a fala da infância. E nós precisamos aprender a fazer isso. E essa aqui é uma fala minha: pessoas são afetivas, seja para qualificar ou não o encontro com o outro. Então, o meu movimento, a minha postura corporal, as decisões que eu tomo, as minhas crenças, as minhas atitudes, elas tanto aproximam o outro quanto afastam. Então, nós precisamos sempre lembrar que as pessoas são afetivas. E aí lembra lá do conceito de afetividade. É um conceito complexo que envolve o negativo e o positivo. E aí, uma questão que com certeza é uma das dúvidas que cada um de vocês tem: a gente sabe que a escola é um ambiente cheio de vida, sempre foi o ambiente dos abraços, dos beliscões, né, dos conflitos corporais até entre os alunos, e tudo isso agora mudou por conta do distanciamento social, né, do distanciamento aí de 1,5 metro e de todo o protocolo sanitário. Então a pergunta é: como substituir os abraços nesse momento de reencontro? E aí nós precisamos criar outros rituais de reencontro, buscando seguir as regras, mas sempre com leveza, não assustando quem chega, não assustando os estudantes, e que eles realmente se sintam acolhidos, né? Então a gente sabe que o aperto de mão foi substituído, né, por aquele toque no cotovelo ou do pezinho. Depois eu vou sugerir um outro movimento também que eu gosto muito. Então a gente pode criar outros rituais e outros movimentos para que substitua o abraço nesse momento. Eu sei que vocês da rede pública municipal de Morro da Fumaça são muito autônomos. Eu sempre, se vocês não ouviram isso ainda de mim, mas eu digo isso sempre na Secretaria da Educação, vocês têm uma autonomia muito diferenciada aqui nessa cidade. Porque como eu acompanho outros processos pedagógicos de outras cidades e outras formações, nem sempre é assim. Então eu já vi que tem professora lá que colocou algumas alternativas para o próprio aluno escolher qual é a maneira que ele quer substituir o aperto de mão ou o abraço. Eu achei isso excelente, tá? E o namastê, né? Então o namastê, que é esse cumprimento lá da Índia, né? Namastê, namastê. O que o namastê quer dizer? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Para mim isso é muito natural e eu só não cumprimento todo mundo com namastê, mas vocês vejam que volta e meia, ainda quando eu me despeço, eu faço ainda esse movimento, porque eu trago do yoga. Então para mim é muito naturalizado esse movimento. Vocês podem colocar para as crianças e os adolescentes a história, né, da onde que veio esse ritual e esse cumprimento. Só um exemplo, né, de mais um. Por que eu penso que nós precisamos pensar, né, em movimentos outros? Porque é hora de pensar o holístico, que ficou tão abandonado e muitas vezes é olhado com estranhamento ainda na academia, né? Mas o holístico ele é muito bem-vindo para essa nova era, vamos dizer assim, para esse mundo novo que vai nascer, para pensar a formação integral, porque precisamos pensar a formação integral. Quando eu falo de uma educação integral, eu não estou falando daquela do período integral, de manhã e de tarde. Não, eu estou falando da formação da totalidade do ser, onde a gente leva em consideração todas as dimensões que compõem o humano. E reinventar os encontros. Então esse momento é o momento da gente, digo assim, borrar as linhas, quebrar um pouco alguns protocolos e mudar, fazer aquilo que é possível com leveza dentro do protocolo sanitário. Bem, e aí, dentro dessa perspectiva, o que a gente pode ir colocando, ensaiando, né, é o cuidado como pressuposto de uma gestão. Porque assim, quando eu falo do cuidado, eu estou falando para vocês de uma epistemologia, de um conhecimento, uma teoria, que é a teoria da gestão do cuidado, que se pressupõe a colocar o cuidado como gestão. Então, aqui eu sintetizei de maneira bem rápida essa teoria para que a gente possa ensaiar isso lá no cotidiano. Então, seria primeiro o cuidado de si. Como Foucault tão bem já falava, né, o cuidado de si. Eu preciso olhar para mim mesmo, eu preciso me conhecer, eu preciso cuidar do meu corpo. O silêncio é a escuta. Nesse mundo barulhento de tantas informações, o silêncio muitas vezes ele não tem vez.
E assim, ó, vou confessar para vocês que eu amo o silêncio e eu dependo dele para muita coisa. Às vezes não é fácil. Já me mudei aí umas 2, 3 vezes em locais onde eu morava que não era silencioso, que eu tive que me mudar novamente para um lugar mais tranquilo. Porque eu preciso do silêncio para criar, enfim. E à medida que a gente pratica também a meditação, mais o silêncio se faz necessário. E se você não tem ainda ou não sente necessidade do silêncio, é bom observar, porque pode também ter alguma coisa errada, sabe? Porque a escuta, a fala e o silêncio, eles se compõem, eles não são separados. E se questionar qual é a ética que orienta as nossas relações. Qual é a minha ética que está pautando os meus passos agora nesse reencontro? É a ética de quem se preocupa apenas consigo? Ou como que eu estou considerando o outro? Que estética que nós escrevemos no cotidiano? Como que esse movimento é desenhado? Como que essa ética aparece numa estética? Que estética é essa que está acontecendo? Como agimos diante da dor do outro? É outra questão para se considerar. E o que escutar nos exige? Porque exige. Principalmente a escuta ativa, ela vai exigir. E ela vai exigir principalmente uma disposição afetiva que às vezes a gente não tem. E tá tudo bem, a questão é se reconhecer, se aceitar e ver o que é aquilo que a gente pode aprender e trabalhar como ser humano. Entender a vida como sagrada se faz fundamental num momento onde, né, por várias coisas que a gente ouve, né, por todo o movimento de negacionismo que está acontecendo, as vidas, né, ou a própria morte, ela está sendo mais banalizada do que nunca. A vida está sendo banal, né? Não está sendo valorizada como sagrada muitas vezes, porque há aí um jogo de forças. Então é preciso pensar, eu considero a vida como sagrada? Qual é o meu movimento enquanto profissional, enquanto ser humano que reverbera essa sacralidade da vida? E trabalhar numa perspectiva transdisciplinar, interdisciplinar, protetiva, ecológica, ética e estética. Eu uso muito também a palavra estética aqui, porque para Michel Maffesoli a estética é o sentir em comum. Para ele é isso. Então, que estética é essa que reverbera? Por isso que ela está sempre junto com a ética. E aí, voltando para a pergunta, né? Como pode melhorar? Eu penso que o que a gente pode se aproximar disso é ter gosto pela vida, ainda que com todas as dificuldades. Para sermos co-criadores, é preciso reencontrar os desejos de vida asilados lá na alma. Qual é a nova escola que queremos? Com quem queremos conviver? Então, são perguntas profundas. Talvez vocês não consigam responder agora, mas são questionamentos que fazem nós pensarmos sobre os nossos processos também de autoconhecimento. Ter gosto pela vida significa apreciar toda a sua existência, a sua exuberância e potencialidade, porque nós precisamos entender que por mais desafiador, muitas vezes triste é o cenário, há muita vida e muita potência nesse cenário. Então, nós precisamos estar despertos, atentos a essa questão. Se eu perco o gosto pela vida, como é que eu vou conseguir trabalhar dentro de um contexto tão desafiador? O desconhecido é o campo de todas as possibilidades, a cada momento presente. Então, assim, quanto mais desconhecido é o cenário, quanto mais incerto, mais possibilidade há ali de criação. Como Dom Juan disse a Carlos Castaneda, não importa o nosso destino, desde que o enfrentamos com o máximo de desprendimento. Isso é tranquilidade, é alegria, é liberdade, é gosto pela vida. A fonte disso é do Deepak Chopra, Criando Prosperidade, tá? Então é preciso ter um pensamento um pouco mais holístico, e eu falo do holístico sem medo nenhum, porque isso que eu estou falando é ciência, porque se pauta também na física quântica. Então nós precisamos desmistificar algumas coisas para que a gente descubra esse gosto pela vida ou não o perca dentro desse cenário. E aí, sobre a criatividade, o Ailton Krenak, que é um indígena que escreveu um livro que eu não vou lembrar o nome agora, o ano passado,
sobre toda essa incerteza do contexto da pandemia, ele diz o seguinte: se nós estamos vivendo esse tempo de total imprecisão, até mesmo no sentido da experiência do viver, a arte se constitui no lugar mais presente e mais provável de que se constituírem novas respostas e novas perguntas para o mundo que nós vamos ter que dar conta a partir daqui. Então, ele já está com a visão de que é a criatividade, é a arte, porque veja bem, se não fosse a arte, seria muito mais duro esse cenário que a gente está vivendo, porque nós tivemos a nossa liberdade tirada, né? Nós precisamos ficar os finais de semana agora confinados em casa por conta do lockdown, por exemplo. Então, se não for aquele filme, né, aquela música, ou tudo aquilo que eu busco que a arte proporciona a nós, fica um pouco duro também. Então, nós precisamos entender o que é a criatividade. Quando eu falo da criatividade, eu não falo apenas dessa sensibilidade que a gente está acostumada a falar quando aliar a criatividade, mas sim entender que a criatividade ela é uma capacidade inata de qualquer ser humano. Não é só o artista ou alguém que tem um dom, que tem a capacidade de criar. Todos nós temos. O que acontece é que à medida que nós vamos crescendo, essa nossa capacidade vai se atrofiando por conta da cultura, por conta do trabalho. Então, eu gosto muito do que o Rolando Toro fala sobre criatividade, que ele diz que é o impulso para uma inovação existencial, ser criador e criatura ao mesmo tempo, criar-se a si mesmo, com a coragem de enfrentar situações novas e ser criativo em cada ato artístico ou científico. É a permissão para se expressar. Também é entendida como uma extensão do processo de vida. Então veja bem quanta potência tem ali, né? Porque para o Rolando Toro nós temos 5 potenciais genéticos atrofiados, que são a vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência. Então a criatividade ele é um potencial que está em cada um de nós que é possível reverberar. E a escola tem ferramentas suficientes para isso. Falando de criatividade, quem quiser saber mais sobre esse conceito, eu tenho uma aula exclusiva gravada de 28 minutos e pouquinho, né, 28 minutos, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Que são aqui dessa rede. Quem tiver interesse nessa aula, vai lá no meu site, aonde tem contato, vocês vão colocar o e-mail de vocês e dizer assim: Silvia, eu sou fulana de tal, professora ou professor da rede de Morro da Fumaça e gostaria de receber a tua aula da criatividade. Por que vocês têm que escrever para mim pelo site para vocês receber? Porque eu vou enviar um link. Essa aula faz parte de um outro trabalho que eu faço fora dessa rede, que é um curso que eu vendo que não é gratuito, que é o Conecte Tempo. Então, para vocês que são dessa rede, essa aula, porque tem 12 aulas no curso, essa aula é gratuita para vocês, porque eu estou falando agora de criatividade para vocês. Mas vocês têm que me sinalizar lá no site, tá? É bem simples, vocês vão encontrar lá onde está contato, preencher os dados que precisa e dizer o que é a aula. Aí automaticamente envio o link, tá? E aí, falando, né, de competências socioemocionais, desse trabalho de autoconhecimento, nós temos aqui as 10 competências gerais da UBNCC que você já conhece, que vai ser a nossa espinha dorsal de todo o trabalho, né, do processo de ensino. E lembrar que, principalmente agora, nós temos que fazer uma intersecção, além de trabalhar, né, com as competências socioemocionais. Hoje, essa fala não é dedicada exclusivamente às competências socioemocionais da BNCC, eu só gostaria de citá-las dentro das 10 para que a gente entendesse como é que vai ser esse trabalho do socioemocional. Então, aqui vou para outra lâmina, porque é onde eu vou encontrar, né, as socioemocionais, que são trabalho, projeto de vida, autocuidado e autoconhecimento, empatia e cooperação, e eu acredito que a gente pode considerar também responsabilidade e cidadania. Então, essas competências socioemocionais, que estão aí para que vocês facilitem o desenvolvimento dessas habilidades lá nos estudantes,
Antes de mais nada, vocês precisam cuidar da de vocês. Por quê? Eu não acredito que alguém facilite o outro no aprendizado de uma inteligência socioemocional se ele não tem a dele desenvolvida. Então, é fundamental que nós possamos aprender enquanto docente que autocuidado é esse que eu preciso, o que o meu corpo está precisando, o que a minha mente está dizendo, quais são os recursos e ferramentas que eu posso buscar para desenvolver esse socioemocional. O que é o socioemocional? É a minha relação com o outro, em sócio, em sociedade, e a minha emoção. E muitas vezes isso não está sendo trabalhado e cuidado da maneira como a gente pode. E começa pelo cuidado do nosso próprio bem-estar, que muitas vezes é postergado. A gente cuida dos outros, cuida dos filhos dos outros e não cuida da gente. E aí a gente acaba fracassando, não consegue atingir tudo o que realmente a BNCC quer dizer sobre socioemocional. Uma outra confusão que pode acontecer é imaginar que vai ter uma disciplina ou vai ter um momento de parada para só trabalhar a emoção ou socioemocional. Não. As capacidades socioemocionais, essas habilidades, elas podem ser transversalizadas em todas as outras competências também. Mas aí é uma outra conversa, a gente precisa de um maior aprofundamento num outro momento. Eu acredito que tudo isso que eu tenho dito para vocês é de fato uma questão de saúde. E não é só uma questão de saúde agora porque a gente está lidando com a pandemia. Todo esse movimento de se conhecer melhor, de cuidar do outro, é uma questão de saúde. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. E a OMS vem estudando a questão da espiritualidade enquanto constituinte do conceito multidimensional de saúde. Atualmente, o bem-estar espiritual ele vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde junto com dimensões corporais, psíquicas e sociais. Então, até que enfim, que está se considerando também a dimensão espiritual para se pensar a saúde. Então, não tem, nesse momento de desafio, nós ficarmos apenas aprendendo legislação, normas técnicas, protocolos sanitários, cuidado da reorganização curricular, se a gente não cuidar primeiro também da nossa saúde. E aí eu não consigo ver a saúde dissociada do autocuidado. Se nós conversarmos com as pessoas da área da saúde, a gente sabe que o autocuidado ele é um passo importante para a prevenção de doenças, porque a doença, antes dela se manifestar, o Ayurveda, que é a ciência da vida, uma das medicinas mais antigas do mundo, o que ela diz? Que existe 4 estágios anteriores à doença. Então, a prevenção para a doença, quando ela se manifesta, é porque eu não ouvi e não cuidei de todos os sinais que o meu corpo já deu. Então, o autocuidado em tempos desafiadores, o que eu posso resumir aqui como algumas dicas para vocês? Olhar e cuidar do nosso corpo, ele sempre dá sinais, como a gente ouve, o corpo fala. Rituais de autocuidado, a gente cria esses rituais, porque nós somos bastante atarefados. Os professores sempre foram muito atarefados, a gente sempre teve uma carga horária bem intensa de atividades. Só que quando a gente aprende também um pouco de gestão do tempo, que eu consigo organizar a minha agenda, a gente consegue ter de 3 a 4 horas, vamos dizer assim, livre, para a gente usar com aquilo que a gente quer. Ah, Silvia, mas como que tu estás falando? Não é bem assim, a realidade é outra. Vai trabalhar 40 horas e cuidar de casa. Vai dar aula 60 horas para ver se sobra tempo? Vou só fazer uma reflexão aqui. Por que algumas pessoas vão para a academia malhar todo dia e são professores? Estou dando um exemplo aqui da academia, poderia ser qualquer um outro, tá? Vamos dizer que tem uma rotina atarefada e outros não vão. Por quê? Se a carga horária trabalhada é a mesma e às vezes as funções da casa também é a mesma. Porque para aquela pessoa que vai todo dia, o exercício físico é prioridade. Então, quando a gente diz assim, eu não tenho tempo, isso não é verdade. O que eu não tenho é gestão do meu tempo.
Porque todo mundo tem 24 horas, todos nós temos as mesmas 24 horas. O que eu faço, o que eu escolho fazer e dar prioridade nessas 24 horas é uma escolha nossa. É fácil? Não, é uma questão de aprendizado, é uma questão de organização, tá? Hoje eu consigo organizar muito bem os meus horários, nem sempre foi assim, foi um aprendizado, tá? Então eu estou provocando vocês, né? Vocês já sabem que nas minhas formações eu faço aquele papel de provocação, porque se eu não deslocar vocês, se não incomodar um pouquinho, não gerar desconforto à minha fala, o objetivo não está sendo atingido. Se não for leve, desista. Quando a gente fala de autocuidado, não tem que ser mais uma obrigação. O autocuidado ele tem que ser leve, tem que ser uma rotina, um ritual que eu crie que me dê prazer. Tire intervalos para olhar para o horizonte. Quem diz isso é o oftalmologista, tá? Porque você vai descansar a sua visão. Nós estamos muito tempo em frente às telas, tanto do celular quanto do computador, né, notebook, televisão, enfim. Nós estamos muito cansados, isso gera um estresse. Então, a cada 1 hora de tela ou de foco também no trabalho, abram a janela da sala ou lá do home office, da casa de vocês, quem estiver no remoto, e olhem o mais distante possível. Olhe realmente para o horizonte. Vocês vão ver que quando vocês fazem esse intervalo, aqui, olhando para o horizonte, vocês sentem um relaxamento natural. Tá? Então é preciso que a gente crie, né, essas estratégias para que a gente não fique cansado, estressado e cuidando também da visão. E diminuir o tempo no uso do celular, obviamente, né? Isso é um exercício, acho, de quase todas as pessoas hoje no mundo, né? Então, quanto menos celular, melhor para a nossa mente. Ah, mas estamos atendendo pai, aluno, enfim. Sempre há um modo da gente se organizar. Se nós precisamos atender um cliente, né, um aluno, um pai, seja lá o que for, ou chefe, a gente pode estabelecer acordos. A gente não precisa ficar disponível 24 horas por dia. Vamos estabelecendo acordos com as turmas, com as pessoas que a gente trabalha, com as pessoas que a gente interage. E quando chegar final de semana, desliga o celular. Quantas vezes eu precisei, pelo menos um dia, desligar e ficar longe? É necessário. E a gente vai criando esses hábitos, criando esses rituais para que a gente não perca a saúde. Tá? Então são dicas, são reflexões para que vocês comecem, né, a pensar sobre isso. A minha fala de hoje ela é bastante sintetizada, ela não dá conta de trabalhar a questão socioemocional, principalmente do tanto de acolhimento que vocês necessitam nesse momento, e os alunos também, como todos os servidores da escola. Mas o primeiro encontro e esse foi uma conversa inicial para outras atividades, outros movimentos, para que a gente possa descobrir qual é o melhor caminho e permanecer saudáveis nessa jornada. E aí eu trago o que a Ana Baiana, minha ex-orientadora lá da dissertação do mestrado, disse, né? Que aí eu estava pensando, né, de tudo isso que eu falei até aqui, é preciso que a gente tenha uma conexão com a vida. Essa conexão com a vida, ela só vai acontecer se eu tiver uma conexão comigo mesmo, se a minha mente for uma mente tranquila. Então, despertar a capacidade de conexão com a vida implica restituir a conexão consigo mesmo, com os semelhantes e com as coisas do universo. Então, eu posso escolher me estressar e sofrer demais nesse momento, como eu posso escolher ter uma abertura a aceitar esse desafio que está aí. Não é a primeira pandemia que o planeta Terra vive e sente. Tá muito impactante, tá? Precisamos nos cuidar, sim. E aí eu faço um apelo aqui para vocês: usem os EPIs, que é o que vai nos proteger, tá, contra a contaminação, e buscar superar esse momento, bebendo bastante água, criando rituais de autocuidado. E se está desconfortável demais, sente que está precisando ajuda, peçam ajuda. Tá? Eu me coloco à disposição como coordenadora a conversar com qualquer um de vocês que precise de uma ajuda, de uma conversa. Nós vamos ter outros momentos para aprofundar toda essa quantidade de informação que foi colocada agora para vocês, mas nós vamos ter tempo para isso, porque nós vamos fazer isso com calma. Eu vou deixar aqui
duas redes sociais para que vocês possam ir lá baixar o e-book gratuito sobre o ensino remoto. Para quem não estava aqui o ano passado e não se inteirou desse conteúdo, é só ir lá no meu site, tá aqui ó, silviarochadra.com, vai lá no e-book gratuito, tem uma teclinha, é só apertar que baixa em PDF, tá? É um material bem interessante para o ensino remoto. E deixei também o meu Instagram, porque daí no Instagram, no link da bio, você vai baixar outras redes sociais, vocês vão ter acesso aos vídeos do YouTube sobre avaliação e sobre registro, por exemplo. E também outros materiais que eu coloco lá da educação na rede social, tá? Qualquer dúvida estou à disposição. E vocês, ao final desse primeiro e segundo bloco de formação, vocês vão receber o link, tá? Que depois a secretaria vai enviar formalmente, do Google Forms, para que vocês possam se identificar, a gente possa validar a presença de vocês nesses dois encontros, para que a gente contabilize as 4 horas desse início de formação continuada. Foi um prazer estar com vocês, espero que vocês todos fiquem bem, gratidão e até o próximo encontro.